Bom recebê-lo, professor Francisco. É sempre uma Sempre. alegria. Muito obrigada. Faz Imagina. tempo que a gente está sem lives aqui no Instagram e reinauguro com uma pérola. Muito obrigada por aceitar estar aqui com a gente, professor. E não Imagina. apenas nessa live, o professor vai estar aqui para um curso de 6 meses sobre a Odisseia. Vai ser maravilhoso e a gente vai tratar. A live vai ser sobre esse tema. O professor vai levar aí, a gente vai iniciar aí a nossa jornada na Odisseia. Fiquem aqui com a gente, encaminhem para os amigos que vocês sabem que têm interesse no tema. Então, bora lá. Eu acho que todo mundo aqui do Veraz conhece o professor Francisco Scorsin, né? Se não conhece, acho que está em outro mundo, mas o professor já ministrou diversos cursos com a gente, e um deles, inclusive, foi uma oficina de formação do imaginário sobre a Divina Comédia. Agora, foi um curso de um baita sucesso, foi maravilhoso, todo mundo que estava presente gostou demais, tem ótimas recordações e guardou muito no coração esse curso. Eu mesma posso falar, e meu marido também, mas todo mundo que estava lá fala bem demais do que a gente viveu ali. E a Odisseia vai seguir a mesma linha aí, vai ser um curso maravilhoso. Bom, professor, então, a gente pode... Sem problema. A gente pode iniciar falando um pouquinho sobre a obra. Eu acho que seria legal a gente iniciar falando por que a Odisseia, por que ela é importante, né? Qual o motivo dessa escolha, inclusive, né? Se você puder iniciar aí pra gente. Claro. Eu não sei se a minha esposa Lorena está assistindo aí. Se tiver, eu quero pedir ao vivo aqui, porque eu não consigo mexer no celular fazendo live, para mandar o link da live lá nos meus grupos internos lá do meu projeto Travessia, para daí o povo não Sim. já facilita para o povo já ir chegando. Sim. Bom, primeiro, obrigado pelo convite de novo, também pela confiança no trabalho, para voltar. Estava com saudade também de fazer. Acho que a oficina da Divina Comédia, de fato, foi muito legal para mim também, porque como eu tenho a oficina de leitura, eu tenho online, né, da Divina Comédia, que ela é mais detalhada, vamos dizer assim. Mas como é um trabalho online, quer dizer, à distância, então eu perco muito dessa interação que acontece nos encontros presenciais, né, que torna a coisa mais legal ainda. Então, é uma oportunidade para trabalhar e sai um trabalho diferente justamente porque tem essa interação. Mas por que escolher a Odisseia? Né? Bom, a resposta mais óbvia é porque é um clássico. Não é um clássico da literatura, então todo tem que ler, não tem como fugir disso, etc. E isso tem o seu valor, mas para mim é um valor muito menor mesmo, de fato. Como a proposta não é exatamente uma oficina de leitura da Odisseia, não é um negócio voltado para uma formação literária, mas tem uma pretensão, um objetivo de formação de imaginário, essas obras que formaram o nosso imaginário, o imaginário do homem ocidental, e que vão influenciando séculos por séculos e séculos e séculos e séculos e séculos, essas obras são meio que obrigatórias. Se você quiser saber de onde você veio, né, qual é a tradição a qual você pertence, para você entender, inclusive, uma renca de referências, inclusive, em obras mais contemporâneas, mais modernas ou de outras. A literatura conversa muito entre si. Né? Ela não é, as coisas são criadas do nada. Né? Muitos dos escritores pegam suas histórias da realidade na qual eles estão colocados, mas também da própria literatura. Personagens retornam, inclusive, em outras obras. Você tem um conjunto muito grande. Então a Odisseia, assim como a Ilíada, né, do Homero, eles são considerados, né, o começo da literatura ocidental. Né? A Lorena acabou de entrar, Chico. Então beleza. Eu acho que ela deve ter me escutado aqui. Lô, se puder, manda o link lá no grupo dos meus grupos lá pro povo chegar. Então, a Ilíada e a Odisseia, elas costumam ser, né, convencionar como sendo o início da história da literatura ocidental. O Homero seria o pai da literatura. E por quê? Né?
ainda hoje isso teria uma importância? A primeira coisa, acho que já vou colocar aqui um contexto histórico, porque vai fazer sentido para nós aqui já nesse começo. Homero, se você já leu, quem já leu aí o clássico Paideia do Werner Jaeger, ou mesmo Platão, entendeu? O famoso, acho que livro 10, se eu não me engano, da República, do Platão, ele fala muito mal com relação aos poetas. Ele não quer que os gregos sejam educados pelos poetas. E ele faz referência justamente ao Homero, né? Que não dá para confiar em poeta, etc, etc. Uma coisa que eu acho interessante é que as pessoas se preocupam, por que Platão não gostava? Como assim Platão não via valor, né? Não, na verdade, Platão via um valor tão grande na literatura que ele percebia o risco e o perigo de que, quando você não tem uma poesia de grande elevação moral, o risco educacional que isso traz. Ou seja, a formação do imaginário das pessoas é feita pela literatura e pela poesia. E para ele ter uma espécie de garantia, né, de segurança dessa formação, é melhor não correr o risco de termos os poetas ruins. Né? E até porque também os poetas, retratando a realidade, eles vão retratar tanto bem quanto mal. E o Platão ali naquele contexto até de utopia, né, de idealização, acaba colocando isso. Então, na verdade, ele está justamente fazendo o contrário do que as pessoas acham. Ele está colocando a poesia num valor muito alto. E Homero é o pedagogo dos gregos. É assim que ele era tratado pelo Werner Jaeger na Paideia. Boa parte da educação grega ela vai ser construída a partir dos textos de Homero. Essa forma de se educar a partir de um texto literário é a base, por exemplo, da evolução da educação. Na Idade Média, o trivium e o quadrivium, por exemplo, tem uma ordem. O trivium, você vai ter o domínio da linguagem, que não vai partir, que são as três matérias, né? Você tem a gramática, você tem a retórica, você tem a lógica. A gramática não é a gramática que a gente está acostumado hoje, você pegar o livrinho de gramática e aprender as regras. Era a gramática que vinha de dentro de uma obra poética. Você partia de um Homero e a partir do livro do Homero você estudava a língua, você estudava a história, você estudava a geografia do país, a mitologia, as histórias todas que envolvem aquilo. Então o Homero ele era o pedagogo, foi o pedagogo de muito do que formou os gregos. E os gregos juntos com os romanos são a nossa herança, como diria o Otto Maria Carpo, que vai ser absorvida pelo mundo cristão, que é o que vem na sequência, dando a fundação e as bases de toda a civilização ocidental. Então, a conhecer o Homero não é só você conhecer um livro muito antigo, uma civilização que já acabou, que é aquela Grécia clássica, antiga, mas é de alguma maneira você saber de onde você veio, né, e como você foi formado, porque essas obras elas vão passar pelos tempos e vão chegar até nós de maneiras até mais contemporâneas do que as pessoas imaginam. Na literatura, quando eu olho para na literatura, não tem como você escapar de, em algum momento, você conhecer essas obras se o teu interesse é em literatura. Por quê? Porque, por exemplo, se você for ler Virgílio, a Eneida, ela é a história do Enéas, que era um dos soldados, né, um dos heróis de Troia. Não do lado dos gregos, mas dos troianos. Então Enéas escapa da destruição de Troia, escapa da morte, e ele vai ser conduzido pelos deuses para criar a nova Troia, que será Roma. Então Virgílio vai trabalhar dentro dessa configuração mítica literária que Homero tinha cunhado, especialmente com a Ilíada. Virgílio é a figura que conduz Dante na Divina Comédia, no mundo cristão. E Odisseu, Ulisses, né, ele é um personagem, tanto da Ilíada, é o protagonista da Odisseia. Se eu não me engano, ele é referenciado na Ilíada, mas eu não tenho absoluta certeza. E o Dante vai colocar o Ulisses num dos círculos do inferno, inclusive. Ou seja, só de falar isso, grandes clássicos da literatura, você não consegue. Você vai ler a Divina Comédia direto, você vai precisar ter uma contextualização literária para saber quem são esses personagens no final das contas. E agora, só para fazer um salto, para a gente fazer uma história da literatura, se você for o clássico da literatura moderna, Ulisses, do James Joyce, por que é este nome? Porque é literalmente Ulisses lá da Odisseia. Ele está pegando a Odisseia. Mais ainda, a estrutura literária da Odisseia, Joyce estrutura o seu Ulisses da mesma maneira. A diferença principal é que Ulisses, Odisseu, é um homem de grande valor, vamos dizer assim, no sentido de uma capacidade de ação. O James Joyce quer fazer um Ulisses que seja um homem comum e banal do cotidiano. Você conhecer a Odisseia vai te ajudar a entender Ulisses, que é um livro muito mais difícil do que a Odisseia, que nem acho que seja tão difícil assim. Ou seja, nós estamos num cânone da literatura moderna, literatura contemporânea, que está conversando diretamente com a Odisseia. Mais ainda, a Odisseia talvez seja o grande arquétipo do gênero do romance.
Porque a jornada pessoal de Ulisses para voltar para casa é basicamente o que estrutura quase todos os romances. Todo personagem do romance está buscando algum objetivo, vamos dizer assim, né? Ou ele está buscando encontrar um tesouro, ou ele está buscando, né, alguém para amar, ou ele está procurando o sentido da vida dele. Está numa odisseia. Todo protagonista de romance passa por uma odisseia durante o romance. Da onde que vem isso? Quais são os grandes arquétipos? Principalmente da Odisseia, mais até do que a Ilíada. E por isso que, nesse sentido, às vezes as pessoas acham que precisam começar a ler pela Ilíada para poder ler a Odisseia. Não é uma parte 1 e uma parte 2. Tá? É para ler os dois. Mas o fato é que, se você começar pelo da Odisseia e ir para a Ilíada, não vai ter grande diferença. Mas a consequência de você ler a Odisseia é mais importante hoje em dia do que a Ilíada, porque essas grandes epopeias elas foram perdendo fôlego com os séculos, praticamente desapareceram. Mas a Odisseia, porque ela traz esse elemento que não é exatamente tão próprio da época, mas parece mais com um romance, ele é esse arquétipo que faz com que, ao ler a Odisseia, você entenda muita coisa dos livros que você lê hoje em dia, dos romances de hoje em dia. Então, só por te apresentar todos esses elementos, fica bastante óbvio, né, por que ler a Odisseia. Né? Às vezes, mais até do que a própria Eneida, mais até do que a própria Ilíada. Né? Só não é mais do que a Divina Comédia, porque a Divina Comédia abarca tudo isso dentro dela. Mas o fato é que quando você conhece a Odisseia, até a Divina Comédia se torna algo muito, muito maior. Né? E o seu imaginário é preciso você conhecer as suas origens, né? As raízes nas quais você passa. Todos esses grandes clássicos não são só parte dessa história literária, são parte da nossa civilização. Né? Eles estão sempre presentes, inclusive na linguagem. Né? Quando você fala de uma odisseia, quando que é uma odisseia? Você está se referindo ao livro do Homero. Entende? Quando você fala assim, que meu Deus, vai para o último círculo do inferno, todo o círculo do inferno, você está falando de Dante no final das contas. Então esses livros são muito fundamentais. Né? Teria aqui mais umas 10 razões para falar a respeito desse livro. Né? E essas são algumas delas. E há uma outra coisa que eu quero já só para trazer, porque daí o que você achar interessante a gente conversa, que é um efeito que a Odisseia permite, que é um elemento meio... serve, como é que eu vou dizer? Para não errar demais na referência. Mas ele é um dos livros que mais ajudam você a encontrar o autoconhecimento, vamos dizer assim. É um livro que permite você enxergar vários aspectos da condição humana, e principalmente, né, enxergar a dimensão, por exemplo, de orgulho e humildade. É um livro que, nesse fim de semana, nos meus stories, eu fiz uma referência que até muita gente está achando que é uma grande novidade, nem é isso. É um negócio que existe desde a década de 40, que eu falei de uma farmácia literária, né, dos livros serem uma espécie de remédio para os males da existência. A Odisseia é um daqueles livros que sabe aquele paracetamol, aquele antigripal que você toma para qualquer coisa? Você não sabe o que tomar, você toma aquilo ali para aliviar sintoma, pelo menos, mas não só isso, pode fazer muito mais. A Odisseia também tem esse efeito, acredito que até mais do que a própria Ilíada. Enfim, te dei um monte de razões aqui, espero que sejam suficientes para o pessoal entender. Sem dúvida. O Chico, caso alguém não conheça, o Chico tinha uma iniciativa chamada Os Náufragos, né? Então é muito bem-vindo vir de você a informação de que a Odisseia é o paracetamol dos livros, né? É aquele livro que você tem que tomar para tudo, porque ajuda em todos os resgates. Ajuda em tudo. Não, e o Odisseu é o primeiro náufrago da literatura ocidental, porque ele naufraga algumas vezes na história. Literalmente falando. Sim, literalmente. Não apenas. Exatamente. Exatamente. E, Chico, quando a gente pensa nesses grandes clássicos, numa epopeia, às vezes né, num épico, às vezes dá algum receio da gente, quem não é um leitor muito avançado, de iniciar a ler, até porque a poesia, às vezes, é um pouco difícil, né? Você compreende um pouco, mas a estrutura, às vezes, dificulta. Então, o que você acha? Você acha que essa leitura é mais para leitores avançados ou é algo que todo mundo pode se aventurar? Como que era antigamente também isso? Você tem essa informação, assim? Se jovenzinhos liam ou agora a gente
A gente Lia, deu lia. a mão mesmo, né? É um defeito mais o leitor atual do que assim. Tanto a Ilíada quanto a Odisseia não são livros difíceis de se ler, muito pelo contrário. Primeiro porque, né, eles eram, dá até para você dizer assim, olha, era um seriado da época, a novelinha da época dos gregos. Primeiro porque nunca foram escritos, né? Tanto a Ilíada quanto a Odisseia, eles eram cantados, né? Ou declamados, né? Porque sempre se fazia acompanhar de algum instrumento musical, e aquilo era cantado. Por isso que quando você vai ler a Ilíada e a Odisseia, uma das coisas que as pessoas acham meio chatas é o fato de que várias vezes, às vezes tem repetições daquilo que já foi contado. Mas é só você parar para pensar que aquilo ali foi feito para você escutar. Alguém contar uma história bastante longa até, se a gente for pensar em termos de ouvido. E por isso há que se ter várias recapitulações daquilo que já aconteceu para você não perder o fio da meada. Então a primeira coisa é isso, né? A Ilíada e a Odisseia, elas foram feitas para serem ouvidas. Depois, com o desenvolvimento, isso vai para o papel, né? Então o elemento sonoro é muito importante aqui, o elemento rítmico, etc. e tal. E aí entra o problema do nosso leitor contemporâneo. Nós somos surdos à poesia. A grande maioria das pessoas, a imensa maioria das pessoas. As pessoas leem a poesia como se fosse prosa, elas não percebem que elas têm de escutar aquilo tudo. Uma dica muito básica que eu sempre dou, assim, leia em voz alta, pelo menos alguns trechos, para ver se você escuta a poesia, porque o aspecto musical é tão importante quanto o próprio conteúdo do que está Não sendo é dito. simples. Não Não é é simples. simples mesmo. E é uma questão de hábito. Por isso que, assim, a Lia Odisseia foi feita para qualquer um. Para crianças escutarem a história, foi feita para qualquer um. Acontece que nós tornamos esse qualquer um muito acima daquilo que a maioria das pessoas está conseguindo fazer hoje em dia. Por isso, também pela distância histórica, né, pelo contexto da época cultural, é preciso que você tenha algum tipo de ferramental para te ajudar a fazer essa leitura. Então, às vezes, você vai precisar, sei lá, notas de rodapé para entender o contexto mitológico, o contexto histórico, alguns aspectos, por exemplo, a lei divina da hospitalidade, por exemplo, você precisa entender isso melhor para saber por que é tão importante, né? Por que não dá para simplesmente não aceitar dar abrigo, né, ao estrangeiro que chega. Tem todo o universo que você vai precisar ter, uma boa edição vai te dar isso em notas de rodapé. E por isso, assim, a oficina é para qualquer um, né? Ela serve para qualquer um, justamente porque vai ter uma mediação feita por mim, feita por quem está dado ali, no qual eu vou justamente, como eu sempre brinco com os meus alunos, eu vou botar as rodinhas da bicicleta para você poder aprender a começar a andar por conta até que você sinta que não vai mais precisar delas, ou então aquele pezinho para você pular o muro, né? Alguma coisa assim, né? Ou então aqueles banquinhos que você coloca para poder subir o degrau, para você poder enxergar um pouquinho mais. O meu trabalho vai ser muito, muito, muito esse, né? E vai ser um trabalho voltado para uma coisa muito inicial, ou seja, eu não vou me preocupar em aprofundar muito esse aspecto mitológico, esse aspecto histórico. Eu vou me preocupar com a experiência estética que você vai ter com isso. E por experiência estética, acho bom deixar claro para as pessoas, estética normalmente tem a ver com beleza e normalmente as pessoas acham que tem a ver muito com afetos, com emoções, de você se emocionar com aquilo que você está lendo. Isso é parte da experiência. Mas a experiência estética propriamente dita, ela tem que ser um deleite para a sua inteligência. Tem que ser algo que te ilumina, que te encanta, que te maravilha. Aliás, o princípio da filosofia, inclusive, é uma experiência estética. O Aristóteles, na Metafísica, diz isso. Quando ele diz lá, todo homem tem desejo de conhecer, se tem desejo é porque ele foi encantado por algo e faz com que ele deseje mais aquilo. A experiência estética está muito na base de muito do pensar filosófico. E as pessoas já não sabem mais ter essa experiência estética, ou às vezes nunca tiveram uma. Porque quando tem de fato, você se apaixona por aquilo. Né? E a literatura, muita gente lê literatura como quem está ali quebrando pedra, como quem está estudando para concurso, como quem está indo para academia de ginástica, e não como quem vai no cinema com um pacote de pipoca e uma Coca-Cola. Esse elemento de entretenimento, esse elemento que ele é afetivo no aspecto da emoção de você gostar daquilo, é fundamental. Mas esse é um gostar que é muito incipiente. Eu estou falando de uma experiência estética que te desperta a inteligência, porque essa é a etimologia da palavra estética, inclusive. Vem algo de uma revelação, vem algo de um despertar. E esse é o meu grande objetivo quando eu trabalho com esses livros ou com a literatura em geral. Eu quero que as pessoas tenham uma experiência estética que às vezes na leitura do livro elas não conseguem ter, mas às vezes conseguem ter na sala de aula. Né, com os comentários, a gente falando daquilo, fazendo as conexões com a própria vida, aí aquilo te encanta de uma maneira que mesmo você achando aquilo muito difícil, você simplesmente começa a gostar daquilo e pelo próprio hábito você vai te desmistificando para você mesmo essas dificuldades.
o relato do pessoal que fez a oficina de formação, da formação do imaginário com a Divina Comédia me prova que isso é perfeitamente possível de acontecer, porque muitos ali me falaram várias vezes assim, acho que eu não entendi quase nada da Divina Comédia, mas fiquei encantado pelo processo como um todo. E esse é o grande objetivo. Então, por isso, não se preocupe se você não tem. Não é para mim, nem nunca li nada, nunca será. É justamente para você que eu falo mais do que para leitores mais experimentados. Chico, mas o que você falou da nossa vivência, né, eu posso atestar, é exatamente isso. A gente saía chorava nas aulas e, assim, às vezes lia pouquinho, né? Estava ali, lia um pedaço pequeno e tudo mais, mas só a experiência da gente mergulhar na imaginação, naquilo ali que está acontecendo, foi tão especial, foi tão comovente, em diversas vezes, assim, em diversos momentos, que é realmente transformador, assim, amplia a consciência, amplia o imaginário para algo que não retorna, né? Não volta depois, ou não se esquece, assim, porque engordou um pouquinho ali o refertório, sabe? Exatamente O isso. espaço E que fica a mais gente memorável, tem né? para... foi Fica mais muito, memorável. muito bonito. Então, isso é legal. A coisa fica memorável porque vira uma memória afetiva sua também, Sim, né? O muito, também. é, o meu grande desafio é fazer com que esse aspecto mais afetivo, das emoções mesmo, seja Sim. apenas o trampolim para uma experiência Aham. que abre para muitas outras coisas. Sim. Não, foi muito maravilhoso e tenho certeza que essa experiência também vai ser. Eu esqueci de comentar. Eu sou ótima para fazer a propaganda, né? Hoje é o último dia de valor de primeiro lote para quem for garantir a vaga online, porque a gente vai ter a versão presencial do curso, mas para quem quiser participar online, você vai poder acompanhar todos os encontros gravados. E o online, ele está com um desconto até o dia de hoje, tá? Então aproveita aqui o tempinho da live e corre lá para garantir a vaga ainda hoje. Chico, vou entrar com uma outra pergunta, tá? Que faz muito parte aí da ideia da formação do imaginário também, né? Mas o que o livro, o que você acha que a Odisseia pode nos trazer? O que ela pode ajudar na nossa vida, a leitura, né? Como ele é esse paracetamol, assim, que você comentou. O que você acha que a gente sai de aprendizado a hora que a gente entra numa jornada como a Odisseia? O que a gente tira dela? Vou destacar três, que são talvez os principais, não são os únicos, mas três para ilustrar isso bem. Primeiro, assim, a Odisseia, ela tem a história do Odisseu, do Ulisses, que vai voltar para casa, né? Todas as suas aventuras para chegar em casa, mas também tem a aventura de outros dois personagens bem importantes, que é o Telêmaco, filho dele, e a Penélope, a esposa dele. O livro começa com a parte que se chama Telemaquia, que é exatamente a Odisseia de Telêmaco, que chegou na época da idade adulta, né? Ele chegou no momento que ele tem que tomar decisões na vida dele, não dá para ser mais só o filhinho da mamãe, só para contextualizar o pessoal. O Ulisses, Odisseu, está há 20 anos sem voltar para casa, tá? E Telêmaco conheceu o pai só criancinha, então e o Telêmaco está chegando nesses 20 anos também. Então, aquele rito de passagem para a maturidade, ele precisa fazer um grande feito, né? Os gregos tinham muito isso de fazer o feito, de ter o teu nome reconhecido, a glória. E então Telêmaco decide ir atrás do pai, porque tem boas razões para achar que o pai está vivo e talvez preso em algum lugar. Então tem o livro todo, os primeiros cantos, é a história do Telêmaco. E ela é uma história que, simbolicamente falando, é precisamente a travessia do adolescente para a maturidade. Muito vai estar simbolizado ali. Uma das coisas mais legais que a gente vai ver na Odisseia é a quantidade de símbolos que você vai começar a carregar, vão te facilitar a vida para entender uma série de aspectos. Então, para questões de maturidade, de enfrentamento da vida,
de como fazer ou não fazer, né? E depois o Telêmaco depois ele volta, porque ele vai passar também pelo teste com relação ao próprio pai. É um dos aspectos mais bem interessantes que tem na Odisseia. A Penélope, que para mim é a melhor personagem do mundo, ela é infinitamente melhor do que o Ulisses Odisseu, tá? Para mim não tem para ninguém. Essa é uma mulher que há 20 anos mantém a fidelidade ao marido, que ela não faz a menor ideia se está vivo. Né? E que, pelas próprias leis e costumes, ela já estaria obrigada a casar com uma outra pessoa. E é por isso mesmo que tem um bando de vagabundo pretendente praticamente morando lá no palácio do Ulisses, né? Esperando que ela decida. Porque ela não tem escolha, ela vai ter que decidir. Penélope, ela é tão astuta quanto o marido, consegue ir engabelando esse pessoal até o final. E é uma mulher de uma nobreza moral impressionante, assim. E por isso mesmo ela também é um grande arquétipo do feminino, da feminilidade, um grande arquétipo da fidelidade de um casal, principalmente da mulher, né? E tem aspectos simbólicos nas cenas finais, assim, da cama do casal, de uma série de outras coisas assim que é magnífico da gente comentar, né? E eu acho que hoje em dia, como a gente tem tão poucos bons exemplos, seja de homens, seja de mulheres, quando a gente consegue ter uma dimensão, né, ainda que simbólica, do que pode ser o poder da mulher, vamos dizer assim, que está muito distante do empoderamento que as pessoas entendem hoje, não tem quem não saia apaixonado pela Penélope no final das contas. E por fim, o próprio Ulisses Odisseu. O Ulisses Odisseu vai ter camadas e camadas simbólicas desse retorno dele para casa. Né? E um dos aspectos que eu vou trabalhar muito é o fato de que Ulisses ele tem a famosa híbris dos gregos, né, que é uma desmedida. Né, ele é orgulhoso, né, ele se orgulha da sua própria sagacidade, da sua astúcia, e muito do que vai acontecer com ele é um processo de purgação desse orgulho. Né, ele vai precisar parecer e ser humilde, de certo modo, para recuperar a sua própria identidade, para recuperar o seu lugar como marido, como pai e como rei. Para isso acontecer, ele vai precisar se tornar antes náufrago e mendigo. Só esses aspectos simbólicos já dá para você entender mais ou menos o que é essa Odisseia, para além das aventuras e da parte divertida da leitura. E isso é praticamente o que é a Odisseia humana na Terra, como cantaria a banda Eva lá, e o Rádio Táxi, que é quem inventou a música. Que é literalmente isso, quer dizer, por orgulho, né, caímos do paraíso, né? Pela humildade recuperaremos o paraíso, mas para isso você vai ter que matar esse Jânio desse orgulho no centro do teu ser. E Ulisses simboliza esse processo também, que também tem tudo a ver com vocação, inclusive. Né? Ninguém consegue tornar quem se deve ser sem ter que enfrentar os erros de Narciso, né? Que é justamente esses aspectos orgulhosos da vida. Então, desses três eixos, tem outras tantas camadas, tantos temas trabalhados, que dá para entender perfeitamente como é um paracetamol, mais do que um paracetamol, né? Porque ele pode não só aliviar os sintomas, como também ser remédio, literalmente, para você curar algumas dessas, entre aspas, doenças espirituais, vamos dizer assim. Bom, eu comecei a ler, eu não tinha me aventurado ainda na Odisseia, porque eu tenho medo. É exatamente a segunda pergunta que eu fiz. Eu tenho medo de alguns livros, né? Eles me intimidam. E a Odisseia me intimidava, mas ela é leve e ela, por mais que eu não tenha toda a capacidade de dar essa leitura com o ouvido, tudo que você comentou, né? Que é importante a gente ter, né? Desse ritmo, né? Para uma leitura como a da Odisseia, a leitura é muito inspiradora, ela é fácil e ela é muito inspiradora mesmo, né? Você vai vendo as atitudes dos personagens, coisa que hoje são coisas absolutamente impensáveis, assim. Tanto as atitudes muito boas, né, como a Penélope maravilhosa, nossa, ela é de encher o coração, assim, como o tipo de maldade que era possível haver, coisa que a gente não consegue ter hoje, como os pretendentes dela ali, basicamente parasitando a casa dela, né? E ela ali
conseguindo gerenciar isso num nível, numa beleza. É bonito demais, é muito bonito, Chico. E você falando de como isso mexe, como isso pode, pode transformar aí por esses aspectos, eu já me sinto, eu tenho certeza que na oficina isso para mim vai ficar muito, muito maior, mas eu já fui bastante tocada pelo livro, mesmo não tendo lido tudo ainda e eu estou me aventurando sozinha. Maravilha. E, Chico, uma coisa que eu trouxe aqui para o Instagram e eu percebi que quase ninguém sabia é a idade do livro, né? A idade de Odisseia tem cerca de 2.750 anos. Todo mundo fica surpreso, as pessoas não esperam que é tanto, esperam que é um pouco menos, no geral. E em que contexto isso foi gestado, né? Você tinha ali a cultura oral, né? Isso era passado de forma oral, depois isso foi escrito ali naquele contexto grego. Conta um pouquinho para a gente desse contexto histórico da Odisseia. Uhum. O livro é bem, bem antigo mesmo, e de certa forma essas histórias de Homero, né, talvez não é exatamente o único, mas certamente o mais importante registro do que havia na Grécia antes. A Grécia passou por algumas idades das trevas, vamos dizer assim, seja por guerras entre as cidades, entre as comunidades, seja por invasões estrangeiras, e em que muito do que era a vida grega foi sendo literalmente apagada, né, sendo dizimada. E Homero é, de certo modo, meio que um ponto de transição entre talvez um período áureo para um período mais complicado. Só muito depois é que vai vir, né, os filósofos tal como nós os conhecemos, como Sócrates, daí Platão, depois Aristóteles, né? Homero é o passado deles, né, de certa maneira. E por isso mesmo, né, no contexto grego, como muito tinha se perdido, a restauração e a reconstrução acaba se dando com base em livros não, né? Em histórias como essa do Homero. É muito também por conta dessa circunstância que Homero se torna um pedagogo. Porque de alguma maneira era a ponte que eles tinham entre uma tradição e aquilo que eles precisavam restaurar. Então, existe um contexto histórico. O Otto Maria Carpo, no seu livro da História da Literatura Ocidental, ele tem lá a sua primeira parte dessa história, ele chama assim de herança. A herança que nós recebemos porque nós já fomos, de certo modo, reformatados pelo cristianismo. Então, já tem elementos daquele contexto grego que, do ponto de vista cristão, já não vai fazer tanto sentido, vamos dizer assim. A ideia de você realizar grandes feitos na sua vida, a ideia do aspecto do orgulho como algo bom, como algo, né, o problema é ser desmedido em relação a isso, né, o aspecto dos erros que fazem com as amartias, como se diz, que levam a grandes tragédias. No contexto cristão, isso vai ser retrabalhado. A ideia de culpa, de pecado, por exemplo, já é ausente dos gregos com relação a isso. Então, por isso mesmo, o Carpo considera assim, a gente não tem como entender a cabeça como um grego recepcionou aquelas obras ou como um grego pensava. A gente recebe isso como uma herança, que vai ser absorvido num contexto de cristão. Naquele contexto histórico, você vai ter, além desse aspecto que o Homero acaba servindo como um documento, né, de como era a vida, né, antes, também a gente tem a presença de uma estrutura mitológica que existia antes e que passa, né, pelas gerações e que não se perde e que vai ser reconfigurado depois. E não dá para você entender muito o contexto histórico sem fazer referência ao contexto mitológico. Se você ler a Ilíada e a Odisseia, tem uma característica, já dou uma dica para quem quiser ler por conta, você não vai entender a história dos homens, tanto da Ilíada quanto da Odisseia, se você não prestar atenção na história dos deuses. Quem está determinando os destinos dos personagens, dos humanos, são os deuses. Né? Então, vai ter vários concílios dos deuses na história, seja no começo, seja depois, nos quais você precisa entender essas partes para poder entender o que acontece no mundo humano. Porque muita coisa que vai acontecer é porque os deuses decidiram que a coisa ia caminhar por essa linha ou por aquela outra. E aí vai ter histórias de deuses indo contra, né, a definição na Assembleia, porque nós estamos num contexto que não é o Deus único, né? Você vai ter
uma sociedade de deuses, digamos assim, e esse mundo divino é muito próximo desse mundo humano, ele interfere de uma maneira muito direta, né? Atena, por exemplo, aparece várias vezes na história, transfigurada, fantasiada e encaminhando Ulisses e Odisseu. Os gregos, para poderem ir a viver as suas aventuras, né, realizar os seus feitos, ou então como agradecimento por aqueles vividos, eles tinham que fazer holocaustos o tempo todo. Né? Você tinha, não, vamos fazer uma viagem, vamos lá para o templo sei lá, do Apolo, do Poseidon, e não sei o que, você fazia aquilo. Os deuses tinham os seus favoritos, né, tinham as famílias dos deuses. Esse contexto mitológico é o que vai dar a liga entre contextos históricos que já não conversam entre si ali na Grécia. Então, Homero traz esse mundo divino para muito perto do mundo humano e de uma maneira em que, se você não entender o mundo divino, você não entende o mundo humano. Para quem quiser entender isso no contexto cristão, é mais ou menos o que Santo Agostinho vai teorizar muito na sua obra Cidade de Deus. Né? Porque ele vai dizer que a história humana, contada por si mesma, ela não faz o menor sentido, ela é caótica. Você só vai entender a história humana quando você entender a cidade de Deus, né? A história que Deus tem para a humanidade. É à luz da história de Deus, ou dos deuses, que você entende a história humana. E esse contexto, né, mitológico enquadra, então, esse contexto histórico ali da Grécia, no qual você tem reinos, pequenas cidades, a geografia da Grécia é toda acidentada, então as cidades são muito isoladas umas das outras, não tem meios de transporte para nada disso, e por isso mesmo os trânsitos eles são difíceis, são verdadeiras aventuras que têm que ser feitas, e é por isso, por exemplo, que é tão importante a hospitalidade. Porque você também não tem Airbnb, você não tem hotel, você não tem onde ficar quando você está. E você precisa ser bem recebido. Uma lei divina que tem ali é a lei da hospitalidade. Você abriga o estrangeiro, porque você vai ser abrigado quando você precisar ser o estrangeiro da sua vez. E isso vai ser uma das coisas mais importantes na história, porque o Odisseu vai fazer uso de maneira sagaz disso tudo, e também vai ser causa de punição para aqueles que não abrigam ou que abrigam do jeito que não deveriam, porque os deuses não gostariam que certas coisas acontecessem. Então, só para dar uma pincelada mesmo, né, nesses aspectos de contexto, porque daí nas aulas a gente vai conseguir aprofundar isso muito mais. Né? A parte dos mitos, né, a parte dos deuses é mais importante do que do próprio contexto histórico, porque através dele você entende o restante, digamos assim. Né? Bom, teria outros aspectos, sei lá, falar da Atena, né, ou do Poseidon, né, você vai ver que a causa do Ulisses não conseguir voltar para casa é literalmente por causa que o Poseidon fica puto com ele e não deixa ele voltar para casa. Então, assim, quando você prestou atenção nos deuses, a história se torna mamão com açúcar, para você entender a trama e o enredo no final das contas. Vou aproveitar falar um pouquinho mais do curso. A gente está aqui falando sobre a Odisseia e dia 28 a gente inicia no Veraz presencialmente e também na versão online a oficina de formação do imaginário sobre a Odisseia com o professor Francisco Scorsin. Vão ser 6 meses de aula, são 6 encontros presenciais e mais 6 aulas extras online. São aproximadamente 24 horas de aula, a gente vai passar por todos os cantos, todos os cantos, mais ou menos 1 hora ali. Como que é, Chico, a divisão? Mais ou menos 1 hora por canto, né? São 24. São 24 cantos, né? São 24 mais cantos, ou menos mas eu vou reunir alguns canto. cantos. Sim. Então vai dar para a gente mergulhar no livro assim com uma profundidade, com aproveitar toda a beleza que o professor vai conseguir trazer, todos os ensinamentos que a gente vai conseguir receber aí do professor Francisco Scorsin, sala de aula presencialmente e também gravado. Chico, e toda a parte mitológica que você citou, que você falou um pouquinho aí, que tem na Odisseia, né? Que tem uma riqueza e que, inclusive, serviu de referência para trazer isso até a gente, né? Para trazer toda essa mitologia até a gente. Me fala um pouquinho mais sobre essa relação do livro e da mitologia, como que isso é trazido ali, como isso colabora também.
para o nosso... como isso serviu de base também para nosso caminho até aqui como sociedade. Eu acho que um dos maiores benefícios da Odisseia, da Ilíada, mesmo a Eneida, e a Divina Comédia também, dá para colocar os 4 no mesmo balaio, como efeito medicinal para a formação do imaginário, é o fato de que, bom, nós somos filhos do iluminismo, né? Nós somos filhos de uma cosmovisão, vamos dizer assim, que de alguma maneira meio que cortou essa ligação tão próxima que existia nesse contexto grego, no contexto cristão, porque hoje acho que a gente está no mundo pós-cristão mesmo, que era o fato de que, bom, os deuses existem e eles mandam, né? Se eu quero entender o sentido da minha vida, eu tenho que entender qual é o sentido que Deus quer para a minha vida, ou que os deuses querem para a minha vida. E como nós somos filhos desse tempo, boa parte da arte, né, da literatura, dos romances, quase sempre essa proximidade de Deus ou dos deuses, ela não existe. O homem está mais ou menos solto consigo mesmo, se debatendo no caos da vida, tentando encontrar algum sentido. Né? Quando tem uma presença de Deus, você já tem, parece que já é um contexto religioso. Eu não estou falando de religião aqui. Eu estou falando de uma estrutura da realidade na qual o aspecto transcendente, ou que seria metafísico, ele é estrutural e estruturante da nossa realidade. Então, como nós somos filhos do iluminismo, isso foi meio que arrebentado do nosso imaginário. Foi meio que retirado, não a realidade daquilo, a existência disso, mas foi tratado como uma mera possibilidade, como algo que é coisa de folclore, como coisa que é de superstição. E, portanto, você não dá a valência, você não dá o valor, não só de realidade, mas de sentido da vida, que você enxerga nesses livros. Lá. Então, uma das coisas mais preciosas que tanto a Ilíada quanto a Odisseia dão é que, como esse mundo não tem ali uma explicação dos mitos gregos, né, dos deuses, de onde veio, como é que o ser humano foi criado, e é muito, muito fantástico, aí lendo Hesíodo, lendo o Ovídio, a gente consegue ter um painel maior disso, né, desse contexto, mas o fato é que você percebe claramente ali que já existe uma mitologia muito bem instalada, no qual as pessoas viviam em função dela. Então, aquilo que nos falta tanto, que é essa realidade ser tomada a sério, não só como possibilidade, isso vai sendo devolvido para você no teu imaginário quando você lê essas obras. E quando você percebe que essas histórias dos deuses não é um Saci Pererê que está aparecendo ali no negócio, não é um filme de suspense e de terror, né? Ao contrário, você não vai entender a obra se você não entender o mundo divino, se você não prestar atenção nele, se você não vê que você tem de viver em função dele. E essas obras vão então repondo essa realidade de uma maneira não que você vai começar a acreditar na Atena, no Apolo, não sei o quê. Não, mas vai te devolver a dimensão divina da nossa existência e o quanto é ali que é a fonte da verdadeira vida, a fonte do sentido da vida. Então essa é uma primeira consequência. Uma coisa interessante, tanto no livro do Odisseia, como eu disse, você tem ali a referência mitológica, mas você não tem explicações. Inclusive, é interessante assim, quando você quer entender essa história da Guerra de Troia, e Ulisses está voltando para casa dessa guerra, na Odisseia, existe um chamado ciclo épico, né, da Guerra de Troia, que, se eu não me engano, acho que são 7 ou 9 obras que contam essa história como um todo. As de Homero são essas duas, as outras são de outros autores, digamos assim. Nem todas sobreviveram, algumas com algumas pequenas partes, mas, por exemplo, a história que explica por que aconteceu a guerra. Né? É uma disputa de deusas, né? Que querem, né, a deusa Discórdia, cujo nome já diz tudo, né? Ela bota uma discórdia entre as deusas, escolhendo um humano para dizer qual delas é mais bonita, se é a Afrodite, se é a Hera, quem é. A guerra começa por causa disso. A guerra começa para saber qual é a mulher mais bonita que existe. Olha o tamanho da encrenca. Você tem 10 anos da Guerra de Troia acontecendo. Homero, a Ilíada é o 9º ano. Então você tem outras histórias que contam outros lances e aventuras dessa guerra. Você tem as histórias dos retornos dos guerreiros. A história do Ulisses é um desses guerreiros que retornam. Para se ter uma ideia, na Ilíada também não tem a história do cavalo de Troia. Ulisses vai se referir a essa história, mas também não está ali essa aventura na Odisseia. É uma outra obra do ciclo épico que conta isso tudo. Então você tem um conjunto completo de obras, nas quais você tem, então, praticamente a história completa dessa guerra que durou 10 anos, e ali você tem daí um pano de fundo, um contexto histórico e também mitológico muito maior. Homero é o que
sobreviveu por inteiro, vamos dizer assim. E através dele a gente consegue, então, aquilo que eu sempre digo assim, para um grego você não precisava explicar quem que era Atena, você não precisava explicar a guerra do que estava acontecendo, porque para o grego é mais ou menos o que é a Segunda Guerra Mundial, acho que ainda é para a maioria das pessoas. Ninguém precisa explicar muito. Você vai assistir um filme da Segunda Guerra Mundial, você não precisa contar, não, olha, veja bem, olha o que o Hitler fez, e não sei o que. Não, você já sabe isso, já está no contexto da cultura, no imaginário de todo mundo. E, portanto, a gente pode se focar naquele aspecto específico daquela história. Então, uma das coisas que os gregos tinham era que eles não precisavam de toda essa contextualização para já saber do que estava sendo tratado. Nós vamos precisar. Então, por isso que a gente vai aprofundar tanto esse aspecto, digamos, histórico ali do retorno do Ulisses, como esse aspecto literário e mitológico, que é fundamental, né? A Odisseia até vai exigir menos do que a Ilíada, porque são menos deuses que participam da história da Odisseia, do que a Ilíada é realmente uma grande guerra entre todos os deuses. Na Odisseia já é menos, já é mais uma treta da Atena com o Poseidon. Zeus tem menos trabalho para resolver a confusão na Odisseia do que a Ilíada, né? Então vai ser preciso, obviamente, a gente entender melhor esses deuses, né? Até vou falar um pouco sobre como aquela coisa da caixa de Pandora, como é que o ser humano foi criado, algumas das origens, né, do ser humano, para a gente ter uma noção maior desse conjunto mitológico, né? Aí isso na primeira aula a gente já vai tratar disso daí. Oh, que coisa boa! Pessoal do chat, quem estiver por aqui com a gente, se quiser fazer pergunta, agora é uma boa hora. A gente tem uma do Aldo. Vocês estão me ouvindo ou está dando algum... Estou te ouvindo. Retorno esquisito. Ah, tá. A gente tem uma pergunta do Aldo. Ele perguntou sobre qual a melhor tradução. O professor falou um pouquinho sobre isso numa aula que eu vou colocar ao vivo nos próximos dias. Ele fala sobre as traduções. Quer dar uma pincelada, professor? Acho isso bem importante. A primeira coisa que a gente nunca pode esquecer é assim, toda tradução ela é uma traição, tá? Isso é até um ditado bem comum entre os tradutores, né? Tradutor é tradutor, uma coisa assim. Por que é uma traição? Porque não tem como você reproduzir exatamente como está na língua original. A língua destino tem as suas características, as suas estruturas e vai ter que ter um acerto. O que significa dizer que os tradutores precisam fazer escolhas. E alguns tradutores privilegiam certos aspectos e outros tradutores privilegiam outros. No Brasil, a tradução canônica de Homero vem do Carlos Alberto Nunes, que é uma tradução na qual ele tenta reconstruir o hexâmetro iâmbico, que é o verso grego, né, para repetir essa estrutura no português, onde você não tem exatamente as mesmas correspondências. Mas ele faz um trabalho que é uma obra de arte, porque ele consegue fazer isso. Ele consegue reconstruir esse aspecto. Porém, para conseguir reconstruir isso, ele teve que complicar a leitura. Ele teve que fazer escolhas de palavras, de construção de frases que não são óbvias quando você lê, que exigem parar, pensar, reconstruir a frase na prosa para depois voltar ali, e, portanto, a leitura fica mais pesada, principalmente para leitores iniciantes. Então, hoje, a gente tem a tradução do Frederico Lourenço, que é o português, que fez uma nova tradução, que está disponível no Brasil, no qual ele vai privilegiar outro aspecto. Ele não vai se preocupar tanto com esse aspecto ritmo, embora isso vai ter uma preocupação, obviamente falando, mas ele vai tornar mais fácil a leitura na compreensão da história que está sendo contada. Não tanto o aspecto musical e rítmico, que é o que o Carlos Alberto Nunes privilegiou. Então, se você perguntar qual é a melhor tradução para o livro, vai depender muito, né, digamos, do teu nível de leitor, vamos dizer assim. Né? Se você está no início, é um leitor iniciante ou ainda não tem tanta cancha assim com poesia, etc e tal, vai na do Frederico Lourenço, você vai sofrer muito menos e vai ser mais fácil de encarar as dificuldades. Se você já é um leitor mais experimentado, vale a pena conhecer a do Carlos Alberto Nunes, inclusive você vai ver que se você gostar dessas coisas, você vai querer ler, reler e comparar, etc e tal, porque é normal fazer essas coisas, justamente para você conseguir pegar melhor essas características que um faz melhor e o outro faz melhor outras. Mas, assim, nós vamos utilizar a do Frederico Lourenço, porque, como a gente falou aqui no começo, é uma oficina de imaginário voltada para leitores mais
mais iniciantes, eu preciso facilitar o máximo possível essa leitura, e por isso, ainda que a do Frederico Lourenço possa não ser a melhor das traduções, no sentido da a melhor de todas, né, ela é aquela que é mais adequada, me parece, para o nosso objetivo aqui. Me ouve? Agora sim. Estou Tá me ouvindo. ouvindo? Tá tocando uma música, não? Não. Não sei de onde ela tá. Não? Ah, então tá bom. Bom, tá tocando no meu fone. Eu não sei de onde ela tá saindo, mas tudo bem, vou continuar assim. Ahn, Chico, alguém mais tem alguma pergunta por aqui no chat? Se não tiver, se não tiver, eu vou trazer, vou falar um pouquinho do curso e aí vou trazer algumas outras perguntas que eu tenho de outras pessoas que enviaram aqui para gente. Bom, o curso começa dia 28. Para quem quiser participar online, hoje é o último dia para garantir a vaga com desconto de primeiro lote. E acho que a gente já entendeu qual vai ser aí a graça da coisa por essa live maravilhosa que o professor está trazendo. Professor, acho que uma das perguntas que o pessoal enviou aqui para a gente Tá. é sobre o Odisseia. A gente falou pouco sobre o personagem dele, né? Como ele é caracterizado na obra? Quais suas principais virtudes? Sobre isso você falou um pouquinho mais no personagem? Cortou para mim, cortou o Obrigada, comecinho para mim. Você se refere ao Odisseu, ao Ulisses? Eu perdi a qual personagem? Isso. Tá. Quais as características dele? Tá. Isso. Então, assim, o Ulisses, bom, primeiro, ele participa da Ilíada, ele é um personagem da Ilíada, não é tão importante na história como, obviamente, é na Odisseia, mas ele vai ser o sujeito muito esperto. E é importante a gente discernir esperteza de inteligência aqui, porque ele é também muito inteligente, obviamente falando, mas ele é muito astuto, ele é muito esperto. É dele que vai vir a ideia do cavalo de Troia, por exemplo. Ele que vai inventar essa história do cavalo de Troia, que é como os gregos vão vencer a guerra de Troia, né, no final das contas. Então, essa é a principal característica dele, essa astúcia, essa inteligência. O cara que é capaz de safo, vamos dizer assim, né? Se a gente fosse adaptar a coisa aqui para o Brasil, seria aquele malandraço carioca, assim, que faz das suas e consegue escapar de todas. Tem algo, por exemplo, que para quem... você vê como tem ecos disso, né? Se você pegar alguns personagens, por exemplo, Sherlock Holmes, por exemplo, tem algo de Ulisses, na sua sagacidade, na sua inteligência. O Dr. House, do seriado, também tem. Se a gente pegar o Alto da Compadecida, que tem lá o Chicó e esqueci o nome do outro personagem, também é um personagem muito, muito disseco, digamos assim, porque tem essa coisa da capacidade da inteligência para se safar das coisas. Essa é a característica principal, né, que ele tem, que ele carrega, a sua grande qualidade, digamos assim. Na Odisseia, o que vai acontecer é que ele vai conseguir um grande feito para ele, que é conseguir escapar, pela sua esperteza, das mãos de um gigante, do Polifemo, que é um ciclope. Né? Só que aí entra a desmedida desse aspecto virtuoso, que é simplesmente o seguinte: para ele conseguir escapar do Polifemo, ele teve que dizer que o nome dele era Ninguém. A gente vai tratar disso. Só que daí, como é que pode valer para a glória dele se as pessoas quando souberem da história, vão saber ninguém aqui, foi ninguém que conseguiu esse negócio. Ele tinha que dizer que era ele. Ele tinha que botar a banca dele. E por isso, quando ele consegue escapar, ele faz questão de dizer o nome dele. E porque diz o nome dele, o Poseidon vai saber quem foi que, né, machucou um dos seus filhos, que é o Ciclope. E aí ele vai se ferrar por causa desse orgulho. Né? E aí, então, ele vai ficar preso numa ilha com uma ninfa, com a Calypso, durante muito tempo, etc. e tal, e a volta dele só vai ser possível porque um outro deus vai fazer a interferência. E essa volta vai ser justamente uma espécie de, nesse plano simbólico psicológico, vai ser justamente a purgação desse orgulho pela própria astúcia. Né? Na qual ele vai recuperar essa astúcia, mas agora com uma nobreza de alma maior, que vai começar por adquirir uma certa humildade, vamos dizer assim, para lhe devolver a nobreza do seu status. Né? Mas assim,
não é que termina com um final feliz, agora ele é um homem santo, um homem... Não, não se trata disso. Mas ele passa por um processo como esse, no final ele vai voltar a ter, tá? Na cena final, inclusive, ele parecendo que ele vai cair no mesmo erro de novo. A gente vai ver isso também com mais vagar. Mas esse vai ser o principal arco, vamos chamar assim, né? Como dizem, não sei, o arco do personagem vai ser mais ou menos esse. Esse sujeito inteligente e astuto, mas que por orgulho se dá muito mal e vai precisar recuperar tudo a partir de uma humildade em relação aos seus grandes erros, né? E aí cada aventura que ele vai viver vai ser simbólico desse processo, dessa travessia que a gente passa pela vida também, né? Por exemplo, vai ter a passagem das sereias, né? Ele tem que escutar a sereia para poder saber por onde navegar. Mas ele precisa se amarrar no tronco para não se deixar levar pela tentação. Já há uma humildade aí, para não achar que pode dar conta, né, daquilo tudo. E cada uma das cenas vai ter de tudo um pouco mesmo com relação a isso. Né? Então, acho que essas são as principais, entre aspas, qualidades, defeitos que podem se tornar virtudes ou vícios do Odisseu. Vocês estão me ouvindo? Eu estava com o fone e ele estava tocando uma música muito alta de fone. Eu não sei o que aconteceu, aí eu troquei de fone. Espero que esteja todo mundo me ouvindo bem. Não, tá tudo. Se qualquer problema, me avisem. Então tá bom. Ninguém ouviu nada. Nossa, estava enlouquecedor. Eu tentando falar e ouvir com uma música altíssima de fundo. De fundo, não, estava em primeiro plano. A Veri fez um comentário. Will Hunting, do Gênio Indomável, também tem essa sagacidade, né? Também. O Gênio Indomável, aquele filme, né, do Matt Damon, que ele é um gêniozinho, né? Ele tem, mas é interessante que é um personagem que tem essa inteligência, mas o defeito dominante dele é a ira, né? Que é o defeito dominante do Aquiles. Né? Na Ilíada, é a ira, a raiva de Aquiles. A história é sobre a ira de Aquiles, não é sobre a guerra de Troia. É a ira de Aquiles que ele vai precisar passar por um processo de purgação disso também. Né? Então ele vai para isso. Já o Ulisses é a parte da inteligência, da astúcia mesmo, da sagacidade. O Sherlock Holmes tem muito disso. Você vê que ele é viciado em ópio. Ele comete lá uns negócios que é exatamente uma desmedida com relação à sua própria inteligência. Olha só. E aproveitando que a gente falou sobre isso, se você puder trazer um pouquinho o formato da oficina, tem um pouco de leitura, mas você também vai trazer outras obras de artes, filmes. Você pode comentar um pouquinho disso para a gente? Uma coisa central para uma formação de imaginário é justamente trabalhar com a sua imaginação. E a imaginação, ela só funciona quando ela faz analogias. Analogia é a linguagem da imaginação. Para fazer uma analogia, você precisa de duas coisas, com as quais você possa fazer associações, combinações, comparações. Então, a formação do imaginário somente com a leitura, ela vai funcionar em alguma medida, mas a gente pode otimizar muito isso, justamente fazendo esses tipos de relações, como eu acabei de fazer aqui, com a Vera trouxe do Will Hunting, né, o personagem do Gênio Indomável. Então, eu vou trazer outras obras de arte, como por exemplo, pinturas ou esculturas que se referem a vários personagens ou a várias cenas do livro. Vai dar para fazer referência a algumas músicas, por exemplo, também vai dar para fazer. Seriados, filmes, vou fazer recomendações alguns eu vou inclusive pedir para o pessoal assistir, vai ter aulas comentando esses filmes. Eu ainda estou pensando se eu vou usar uns que eu costumo usar ou se eu vou acrescentar algumas coisas novas, né? E é muito importante que a pessoa não só faça a leitura, né, junto comigo, quer dizer, eu vou trabalhar na mediação dessa leitura, mas também que coloque essas outras obras próximas, porque vai fazer um efeito muito legal de tornar aquilo que parece muito antigo muito mais atual do que você imagina. E vai tornar aquilo que é atual em algo mais interessante do que parecia antes disso, quando você começa a perceber que dialoga com mais coisas, né, da existência, da cultura, do que somente isso. Então a estrutura vai ser, as aulas vão ser um conjunto de cantos que a gente vai comentar a respeito deles, em virtude dos cantos, aí quando tiver uma obra, quando tiver uma música, né, quando for uma hora quando der para falar de algum filme, algum seriado, aí a gente faz os acréscimos disso. E é uma estrutura em aberto, porque como a gente vai ter a interação, vai ter a troca, mesmo no online as minhas aulas já são assim também,
porque eu tenho um grupo do WhatsApp, o pessoal pode ir conversando comigo, eu vou montando o curso, né? Justamente de acordo com eventuais dificuldades que as pessoas têm, né? Ou então eu vejo que está básico demais, o pessoal já está tirando de letra, então dá para a gente puxar um pouquinho mais. Então eu vou construindo o curso a partir dessa ideia geral, desse esquema geral, que é essa divisão dos cantos, de acordo com um sentido, trazendo obras de arte, sejam pinturas, sejam esculturas, sejam músicas, sejam filmes, sejam seriados, para conversar de perto com os cantos que a gente for lendo, né? E além do que também tem um elemento interessante na Odisseia que ela vira quase que um dicionário simbólico, porque é tanto símbolo que Homero trabalha aqui que se você anotar essas coisas, você vai ver como isso vai te ajudar a entender muitas outras obras literárias depois. Porque quando você tem os símbolos do teu imaginário, você começa a percebê-los e, ao percebê-los, entender que eles têm um sentido maior nas obras em que eles são colocados. Então também vai ter essa parte assim, e aí o andamento vai ser dado de acordo com o retorno mesmo, ali, com as trocas que a gente for tendo nos encontros. Oh, que maravilha, Chico, muito obrigada. A gente já iniciou uma hora, Imagina. não posso tomar muito mais do seu tempo, mas queria agradecer de todo o coração. Estou Imagina. animadíssima, vai ser mais uma honra poder recebê-lo por 6 meses aí de curso. Estou muito feliz. Digo mesmo. Convido a todos a participarem. A gente tem a versão online e a presencial. Presencial vai ser é sempre uma experiência muito inesquecível, muito marcante. Vão ser 3 horas de aula em uma sexta-feira do mês e a gente tem mais 1 hora de aula online. Para quem garantir a vaga no online, vocês vão ter todos os encontros gravados, além também dessa aula que o professor já vai enviar gravada online. Então, são 4 horas de aula mês, 6 meses, aproximadamente 24 horas de aula sobre a Odisseia. Para quem vier com a gente nessa jornada, vai ser um curso inesquecível, eu garanto. E, Chico, muito obrigada. Só tenho te agradecer muitíssimo por tudo que você já trouxe para a gente em toda essa história aí e por essa nova jornada que você topou iniciar. Muito obrigada de todo o coração. Eu te agradeço aí todo mundo que participou da live, quem for assistir em gravação aí, também pela confiança, pelo interesse. E encontro os alunos aí no dia 28 aí presencialmente para a gente começar essa oficina. Que coisa boa! Muito obrigada, Chico. Obrigada, meu querido. Obrigado, querida.